Há segredos que atravessam os séculos escondidos à vista de todos, silenciosos, quase invisíveis, mas tão poderosos que podem alterar o destino de qualquer pessoa que se atreva a utilizá-los. E, ao longo de minhas investigações sobre a natureza do êxito, percebi que um desses segredos nunca foi compreendido pela maioria: a gratidão. Não a gratidão superficial, dita por educação ou inflamada apenas em dias de abundância, mas aquela que nasce no âmago do espírito e que, quando cultivada com intenção, abre portas para oportunidades que antes pareciam inacessíveis. Muitos indivíduos vivem como se o mundo estivesse permanentemente contra eles, e ao manterem essa postura, não percebem que estão, eles mesmos, bloqueando o fluxo de riqueza que poderia alcançar suas vidas. O que aconteceria se, ao invés de lamentar aquilo que falta, alguém começasse a valorizar profundamente aquilo que já possui? Por que a maioria tem tanto medo de agradecer antes de ver o resultado? Será porque foram ensinados a acreditar apenas no que está diante dos olhos? Em meus primeiros anos, quando ainda buscava compreender o funcionamento da mente humana e investigava os princípios que regem o sucesso, encontrei pessoas que se queixavam constantemente da falta de oportunidades e do peso das responsabilidades financeiras. Elas acreditavam que somente quando tivessem uma quantia considerável de dólares, sempre expressa em números grandiosos, poderiam sentir paz e prosperidade. No entanto, os indivíduos que encontrei no topo da realização pessoal me revelaram outra verdade. A riqueza começa onde o sentimento de gratidão se instala, e não habita apenas cofres, mas mentalidades. A mente grata expande, a mente queixosa contrai. E quando a mente contrai, nenhuma fortuna permanece. Recordo-me vividissimamente de um dia, ainda jovem, em que enfrentei um momento que quase me fez desistir da minha jornada. Eu havia perdido recursos, minha renda estava incerta, e muitas pessoas ao meu redor afirmavam que eu deveria abandonar minhas investigações sobre o sucesso e buscar algo mais seguro. Senti o peso da dúvida esmagar meus ombros. No entanto, ao caminhar pela rua poeirenta onde morava, notei um homem simples, carregando sacos de farinha e sorrindo como se carregasse o tesouro mais precioso do mundo. Aquele sorriso me golpeou com força. Ele não tinha grandes somas de dólares, não tinha fama, mas tinha algo que eu havia esquecido: gratidão pela oportunidade de fazer seu trabalho. Naquele instante, algo mudou dentro de mim. Parei, respirei profundamente e agradeci. Agradeci pelo que eu tinha, pelas pessoas que me apoiavam, pelo conhecimento que vinha acumulando, pelas dificuldades que me moldavam. A partir desse momento, portas começaram a se abrir de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Como explicar racionalmente tal mudança? Só sei que, depois de agradecer, ideias novas passaram a surgir com maior clareza. Pessoas começaram a me procurar com oportunidades e, pouco tempo depois, recebi o convite para entrevistar um dos homens mais ricos da história, Andrew Carnegie. Esse encontro transformou toda a minha vida e tudo começou com um simples gesto interno que qualquer pessoa pode fazer: agradecer. A verdade é que a gratidão prepara o terreno para a riqueza, porque altera a forma como enxergamos a realidade. Aquele que agradece não teme o amanhã, porque reconhece que possui recursos internos para moldá-lo. Já aquele que vive reclamando teme até o próprio passo, porque acredita que está sempre em desvantagem. Quantas vezes você já se sentiu travado por preocupar-se excessivamente com contas, responsabilidades e incertezas? Quantas noites já perdeu pensando em como pagar aquilo que parecia maior do que você? É justamente nesses momentos que a gratidão se torna mais necessária, não como fuga, mas como realinhamento emocional. Sem esse realinhamento, nenhuma estratégia financeira funciona de verdade. A mente ansiosa cria pobreza emocional. A mente grata cria riqueza interior
que atrai riqueza exterior. Em meus estudos percebi algo intrigante. Indivíduos que cultivavam gratidão diariamente tomavam decisões mais sábias, percebiam oportunidades antes dos outros e suportavam dificuldades com mais habilidade. A gratidão não elimina os desafios, mas transforma a forma como eles são enfrentados. A pessoa grata não diz "não posso", mas "como posso". A pessoa grata não diz "isso é impossível", mas "o que preciso aprender para tornar isso possível". Não é curioso que alguns consigam prosperar nas mesmas circunstâncias em que outros desmoronam? O que os separa, muitas vezes, não é a quantidade de dólares no bolso, mas a qualidade dos pensamentos na mente. Se eu lhe dissesse agora que o sentimento de gratidão, praticado todos os dias, pode aumentar sua clareza mental, reduzir seus medos e ampliar sua coragem financeira, você acreditaria? Ou pensaria que isso é apenas mais uma ideia bonita, mas distante da realidade? Pois saiba, tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas a crença só se fortalece quando acompanhada por um coração grato. A gratidão é como o sol. Quando nasce dentro de nós, dissipa as sombras do medo, do fracasso e da incerteza. Ninguém constrói uma vida próspera vivendo à sombra do medo. E para que você sinta de maneira mais profunda a força desse princípio, deixo uma reflexão que, se aceita, pode mudar o curso da sua história. Não existe riqueza duradoura construída pela mão de alguém que despreza aquilo que já possui. Por menor que pareça, tudo o que você já conquistou é prova de que pode construir mais. Tudo o que já superou é prova de que pode superar o que ainda virá. A gratidão não exige perfeição, exige apenas presença. E quando ela se torna presença constante, a riqueza deixa de ser um sonho distante e passa a ser consequência natural. Quando comecei a compreender que a gratidão não era apenas um sentimento agradável, mas uma verdadeira força capaz de remodelar destinos, passei a observar algo que mudaria para sempre minha maneira de interpretar o comportamento humano. A maioria das pessoas acredita que só pode agradecer quando tudo está perfeito, quando a vida está organizada, quando a colheita já está garantida. Mas o verdadeiro poder da gratidão está justamente no oposto. Ela floresce antes da colheita, não depois. Agradecer após o sucesso é reconhecimento. Agradecer antes dele é fé. E fé é uma das maiores forças que um ser humano pode mobilizar quando decide transformar sua vida financeira, emocional e espiritual. Muitas vezes encontrei indivíduos que me diziam que não conseguiam sentir gratidão porque suas vidas estavam repletas de dificuldades. Falta de recursos, dívidas acumuladas, medo constante do futuro, receio de que seus sonhos jamais saíssem do lugar. Essas pessoas se perguntavam, como agradecer se a vida parece tão pesada? E eu devolvia a pergunta, como esperar que a vida mude sem que você mude a qualidade do que sente? Não é verdade que grande parte das pessoas passa o dia inteiro pensando naquilo que teme, ao invés daquilo que deseja? E não é também verdade que essa atitude cria mais medo do que alívio? A gratidão funciona como um ponto de virada. Ela interrompe a corrente de pensamentos que geram ansiedade e substitui o medo pela clareza. E a clareza é indispensável para tomar decisões financeiras sólidas. Eu mesmo tive momentos em que a incerteza parecia me pressionar. Houve uma ocasião em que, após anos dedicados a estudar a mente humana e os princípios do êxito, enfrentei uma fase em que vários projetos que eu desenvolvia não deram retorno suficiente para manter minha estrutura de trabalho. A dúvida voltou a me rondar. Será que eu realmente estava seguindo o caminho certo? Será que minhas ideias tinham valor? Caminhando por uma estrada de terra, sozinho, durante o entardecer, senti a velha sensação de desalento querendo me dominar. Mas naquele instante, algo curioso aconteceu.
O som distante de um trem ecoou pelo vale, e aquele barulho despertou em mim uma lembrança poderosa da minha juventude, quando eu viajava entre cidades para conseguir entrevistas, dormindo em bancos duros e tomando decisões arriscadas, mas sonhando com a possibilidade de reunir um conhecimento que pudesse transformar vidas. De repente, percebi que havia muito pelo que agradecer. Não importava o cenário atual. Agradeci pelo caminho percorrido, pelos desafios que lapidaram meu caráter, pelas oportunidades que o destino havia colocado diante de mim e até pelas dificuldades que me davam mais força. Aquela simples mudança de sentimento ampliou minha visão e eu tive uma das ideias que mais me ajudariam nos anos seguintes. É impressionante como um coração grato é capaz de enxergar soluções onde antes só existiam muros. É aí que muitos perguntam: mas como desenvolver esse tipo de gratidão no dia a dia? E eu sempre respondo: comece pelo que é simples. Acorde e agradeça pelo que já possui. Saúde suficiente para tentar novamente, inteligência para aprender com seus erros e a capacidade de modificar seu destino através das escolhas que faz. A maioria das pessoas subestima completamente o que já tem. Acredita que só poderá ser feliz quando tiver uma grande quantia de dólares, quando ocupar uma determinada posição, quando seus sonhos estiverem prontos. Mas esse pensamento é uma armadilha. Por quê? Porque coloca a felicidade sempre no futuro e nunca no presente. E ninguém constrói um futuro de prosperidade vivendo em um presente de escassez emocional. Agora, antes de continuar, permita-me pedir algo importante. Se até aqui este conteúdo está lhe trazendo valor, clareza, inspiração ou reflexão, peço que clique no gostei e se inscreva no canal. Esse simples gesto é fundamental para manter este trabalho vivo, para ampliar o alcance dessa mensagem e permitir que eu continue produzindo conteúdos assim. É graças a esse apoio que essa comunidade cresce e se fortalece, e cada ação sua contribui para que mais pessoas tenham acesso a esses ensinamentos que podem transformar vidas. Muitas vezes, enquanto converso com indivíduos que desejam prosperar, pergunto a eles: o que você tem feito para manter sua mente aberta à oportunidade? E grande parte responde que está sempre esperando o momento certo, a quantia certa, a pessoa certa, a mudança certa. Mas o que não percebem é que a mente que agradece hoje é a mesma que identifica oportunidades amanhã. A mente que espera sem gratidão é a mesma que desperdiça chances preciosas sem sequer percebê-las. Não é curioso que pessoas com menos recursos muitas vezes conseguem prosperar mais rapidamente do que aquelas que têm muito, mas vivem reclamando? A queixa é como um buraco no fundo do balde. Não importa quanto entre, sempre sai. A gratidão, por outro lado, sela o balde e cria espaço para que mais possa entrar. Em minhas observações, percebi também que a gratidão altera profundamente a qualidade das relações humanas. Indivíduos gratos criam conexões mais fortes, atraem aliados mais sinceros e desenvolvem uma presença que inspira confiança. E confiança é capital. Muitos dos maiores líderes que conheci ao longo de minha carreira carregavam consigo esse brilho silencioso da gratidão. Era como se enxergassem beleza até mesmo nos desafios. Por isso conquistavam respeito, apoio e oportunidades. Enquanto isso, outros que viviam presos à crítica e ao descontentamento afastavam pessoas e situações que poderiam ajudá-los a crescer. Se você deseja prosperar, pergunte-se: quanto tempo do meu dia passo reclamando? Quanto tempo passo agradecendo? Essa simples reflexão pode revelar mais sobre seu futuro financeiro do que qualquer planilha ou cálculo complicado. A gratidão é a chave que abre a porta da abundância, porque muda quem você é enquanto caminha em direção ao que deseja. À medida que aprofundei meus estudos sobre o comportamento humano,
Percebi que a gratidão não é apenas um sentimento espiritual, mas um instrumento prático de construção da prosperidade. Ela atua como uma força silenciosa que reorganiza pensamentos, quebra ciclos destrutivos e abre espaço para novas soluções. E adquiri essa certeza não apenas através de entrevistas com grandes líderes do meu tempo, mas também observando pessoas comuns que, apesar de enfrentarem enormes dificuldades, conseguiam prosperar porque carregavam consigo uma postura mental singular. A disposição de agradecer mesmo nas pequenas coisas, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando o mundo parecia não oferecer razão alguma para isso. Esse tipo de gratidão, longe de ser um convite ao conformismo, é o que cria a coragem necessária para seguir adiante. E aqui entra um ponto que muitos ignoram. A gratidão diminui a tensão emocional. Quando você está imerso em desespero, medo e frustração, sua mente entra em um estado de sobrevivência que bloqueia completamente sua capacidade de pensar com clareza. Quantas decisões ruins você já viu serem tomadas por pessoas que estavam nervosas, ansiosas ou desesperadas? Quantos sonhos foram abandonados porque alguém acreditou que não tinha mais saída? A maioria das pessoas tenta resolver a vida com a mesma mente que gerou o problema, e isso é um erro fatal. A gratidão altera o estado interior. Uma vez que o estado muda, as soluções emergem com naturalidade. Há indivíduos que passam anos tentando mudar suas circunstâncias externas, mas não dedicam sequer alguns minutos por dia para transformar seu interior. Como então esperam resultados diferentes? Venho observando há décadas que a maior prisão emocional da humanidade é o medo do fracasso. E esse medo tem raízes profundas: medo de não ser suficiente, medo de não alcançar o que se deseja, medo de decepcionar a si mesmo e aos outros. Mas existe algo ainda mais poderoso do que esse medo: a necessidade de aprovação. As pessoas temem agradecer porque isso exige reconhecer que receberam algo, que foram ajudadas, que não caminharam sozinhas. E esse reconhecimento para alguns parece sinal de fraqueza, mas é justamente o contrário. O indivíduo que expressa gratidão demonstra coragem porque assume sua vulnerabilidade e admite sua interdependência com o mundo. Isso o torna mais sábio. A solidão arrogante é uma armadilha, enquanto a humildade grata é uma aliança com o progresso. Para ilustrar a profundidade desse princípio, recordo-me de um momento real e muito marcante em minha vida. Certo dia, após anos de dedicação intensa à elaboração dos princípios de uma filosofia capaz de ajudar qualquer indivíduo a prosperar, enfrentei uma situação que me fez duvidar de tudo. Eu estava cansado, desgastado e, sobretudo, preocupado com o rumo das minhas pesquisas. Naquele período, muitos desacreditavam de minhas ideias. Alguns diziam que eu estava desperdiçando tempo perseguindo conceitos abstratos de êxito. Em uma tarde particularmente difícil, sentei-me sozinho em meu escritório, cercado de anotações, cadernos e manuscritos, e senti um peso profundo cair sobre mim. A dúvida sussurrava em meu ouvido, mas ali, naquele estado de incerteza, meus olhos pousaram sobre uma pilha de cartas que havia recebido ao longo dos anos. Cartas de pessoas que diziam ter transformado suas vidas ao aplicar alguns dos princípios que eu havia compartilhado publicamente. Abri uma delas. Era de um jovem em dificuldades que, após ouvir um de meus discursos, decidiu agradecer diariamente pelas oportunidades que tinha e, pouco tempo depois, relatou que sua vida havia tomado um rumo inesperado e próspero. Aquela carta me emocionou profundamente. Agradeci por aquele jovem, agradeci pela oportunidade de tocar vidas e, naquele instante, senti uma força interior renascer. Essa gratidão reacendeu minha motivação e me deu clareza para continuar desenvolvendo meu trabalho com mais convicção. É impressionante como a gratidão, ao invés de enfraquecer, fortalece.
E fortalece porque nos relembra do impacto que causamos e do propósito que nos move. É nesse ponto que muitos perguntam: mas como a gratidão pode gerar riqueza material? Como um sentimento pode influenciar algo tão concreto quanto valores em dólares? O equívoco está em pensar que a riqueza começa no bolso. Ela começa na mente. Uma mente confusa cria desperdício. Uma mente estressada cria decisões impulsivas. Uma mente ansiosa cria medo de investir, de tentar, de agir. Já uma mente grata cria ordem, foco e coragem. E esses três elementos são indispensáveis para conquistar riqueza. Não é por acaso que líderes do passado, empresários, inventores, políticos, artistas, que alcançaram grande prosperidade, carregavam consigo esse senso profundo de reconhecimento. Eles entendiam que nada grandioso é construído em estado de ingratidão. Há uma reflexão que considero essencial. Você já percebeu como pessoas gratas têm mais energia, mais disposição, mais entusiasmo? Isso não é coincidência. Ao agradecer, você ativa dentro de si uma força que renova sua vitalidade. E essa vitalidade é o combustível para perseguir objetivos de longo prazo. Sem energia emocional, ninguém conquista nada duradouro. E perceba como isso se aplica à vida financeira. Pessoas cansadas emocionalmente tomam decisões precipitadas. Pessoas equilibradas tomam decisões inteligentes. A diferença entre perder tudo e prosperar muitas vezes está no estado emocional, do momento em que a decisão é tomada. A maioria das pessoas se subestima. Acredita que não merece riqueza, que não é capaz o suficiente ou que o destino não reservou nada grandioso para elas. Mas deixe-me dizer algo fundamental. Ninguém prospera sem antes aceitar internamente que é digno de prosperar. E essa aceitação nasce da gratidão. Quando você agradece, você afirma que já possui valor, e quem reconhece valor em si mesmo se abre para novas oportunidades. Quem se vê como vítima fecha todas as portas. Nada pode entrar na vida daquele que vive se lamentando. Agora, permita-me propor uma reflexão direta. Quantas vezes você já teve oportunidades e não percebeu? Quantas portas estiveram abertas, mas seus olhos só enxergavam problemas? A gratidão, quando praticada diariamente, reorganiza o foco. Ela ensina a mente a enxergar possibilidades onde antes só via limitações. E quando a mente aprende a procurar o que funciona e não apenas o que falta, ela encontra caminhos que estavam escondidos. O segredo não é apenas agradecer pelo que você tem, mas agradecer pelo que ainda virá. Isso é mais do que esperança. É alinhamento. A mente grata atrai o que deseja porque elimina o medo que bloqueia o fluxo natural da abundância. A prosperidade não visita quem a repele com pensamentos de dúvida, mas ela floresce onde há um espírito que reconhece que cada dia traz consigo sementes de oportunidade. À medida que aprofundei meu entendimento sobre o poder transformador da gratidão, percebi que ela exerce uma influência direta não apenas sobre nossas emoções e decisões, mas sobre a forma como o mundo responde a nós. Há algo quase magnético na postura de alguém que agradece sinceramente. Esse tipo de atitude cria aberturas invisíveis, aproxima pessoas certas e dissolve resistências que pareciam intransponíveis. E é por isso que, ao longo dos anos, pude observar que indivíduos gratos conquistam mais facilmente alianças, oportunidades e confiança. 3 pilares que sustentam qualquer trajetória de prosperidade. Muitas vezes, ao conversar com homens e mulheres que desejavam transformar suas vidas financeiras, eu percebia que a maioria deles carregava não apenas o medo de falhar, mas um sentimento ainda mais destrutivo, a sensação de que estavam sozinhos. Esse sentimento, por sua vez, criava um comportamento defensivo que afastava pessoas que poderiam ajudá-los. Eles falavam pouco, escutavam pouco, confiavam pouco
e, consequentemente, recebiam pouco. Você já percebeu que quando alguém acredita que o mundo está contra ela, tudo passa a confirmar essa crença? Mas quando alguém passa a agradecer pelo pouco apoio que recebe, mais apoio começa a surgir. A gratidão muda a energia com que você se relaciona com os outros, e isso muda profundamente os resultados que você experimenta. Em minhas viagens pelos Estados Unidos, entrevistando figuras de grande influência, industriais, inventores, líderes políticos, testemunhei como alguns deles utilizavam a gratidão como uma forma de gerar lealdade e motivação em suas equipes. Lembro-me especialmente de um depoimento que ouvi certa vez sobre Henry Ford. Ele não será citado novamente em nenhuma outra parte, mas aqui seu exemplo é valioso. Ford costumava reconhecer pequenos esforços de seus funcionários, e esse reconhecimento era tão poderoso que criava uma cultura de devoção e engajamento incomum para seu tempo. É curioso observar como uma palavra de apreço, dita no momento certo, pode gerar mais produtividade do que promessas de grandes somas de dólares. Não porque o dinheiro não seja importante, mas porque o ser humano precisa sentir que importa. A ingratidão destrói essa sensação, enquanto o reconhecimento a fortalece. E um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas naturalmente se torna um terreno fértil para a prosperidade. Mas a gratidão não transforma apenas ambientes, ela transforma o próprio indivíduo. Eu mesmo vivenciei isso de forma marcante durante um período em que minhas pesquisas exigiam deslocamentos constantes e grande esforço financeiro. Em meio a viagens, entrevistas e longas noites escrevendo, experimentei a sensação de esgotamento. Em uma ocasião, já tarde da noite, após horas revisando manuscritos, sentei-me no chão do meu escritório e senti uma tristeza profunda cair sobre mim. Parecia que o peso das expectativas era grande demais, mas algo aconteceu naquele instante. Minha esposa, que costumava me apoiar silenciosamente durante aqueles anos de trabalho intenso, deixou uma pequena xícara de café ao meu lado, sem dizer uma palavra. Aquele gesto simples, quase imperceptível, trouxe lágrimas aos meus olhos. Não pelo café, mas pela lembrança de que eu não estava sozinho. Agradeci naquele momento, em silêncio, por aquele apoio leve, porém constante. Esse sentimento de gratidão me levantou do chão com mais força do que qualquer discurso motivacional poderia ter feito. Às vezes, é justamente na simplicidade que encontramos o combustível para continuar. Muitas pessoas acreditam que a gratidão só surge quando algo grandioso acontece, mas isso é um equívoco que aprisiona. A verdadeira gratidão nasce nas miudezas, no pão que você tem para comer, no teto que lhe abriga, no pouco dinheiro em dólares que, mesmo sendo pouco, ainda é algo, no simples fato de ter mais um dia para tentar. E é justamente quando você aprende a ser grato por pouco que se torna capaz de receber muito, porque quem não agradece pelo pouco, desperdiçaria o muito. É interessante observar como a ingratidão cria escassez. Quando alguém vive reclamando do que tem, a mente dessa pessoa passa a enxergar apenas o que falta. E quando a mente só vê falta, ela cria bloqueios emocionais que impedem a ação. A pessoa deixa de tentar, deixa de arriscar, deixa de investir, deixa de sonhar. Tornam-se almas que caminham com os olhos apontados para o chão, incapazes de notar a porta aberta logo à frente. Agora, reflita comigo. Quantas vezes você deixou de enxergar uma oportunidade porque estava preso demais nos próprios problemas? Quantas vezes deixou de ver o que estava ao alcance das mãos porque estava ocupado demais lamentando o que ainda não tinha alcançado? É impressionante como a ingratidão pode cegar. Já a gratidão abre os olhos. Ela permite que você perceba o que já deu certo, o que já está funcionando, o que já está ao seu alcance. E, aos poucos,
Isso aumenta sua confiança. E confiança é o ingrediente secreto da prosperidade. Não se constrói riqueza com medo, não se constrói sucesso com dúvida. Constrói-se com convicção, e essa convicção nasce quando você reconhece que, apesar das circunstâncias, ainda há motivos para acreditar. É importante compreender também que a gratidão fortalece a disciplina. Quando você agradece, você se lembra do propósito, do porquê começou. E quando o propósito se mantém claro, a disciplina deixa de ser um fardo e se transforma em parte natural do caminho. Quantas pessoas você já viu desistirem não porque eram incapazes, mas porque esqueceram o motivo pelo qual começaram? A gratidão reacende esse motivo. Ela lembra você de quem é e do que deseja construir. E quando você lembra disso, o caminho volta a fazer sentido. Deixe-me fazer uma pergunta direta. O que aconteceria se durante uma semana você decidisse agradecer diariamente por 3 coisas específicas que tem hoje? A maioria das pessoas jamais tentou isso. Preferem acreditar que gratidão é algo automático que nasce sozinho. Mas gratidão é uma escolha, e escolhas moldam destinos. Ao longo de minha vida, descobri que existe um instante, um único instante, capaz de mudar completamente o destino de uma pessoa. Não é quando ela recebe uma oportunidade. Não é quando alguém acredita nela. Não é quando as circunstâncias finalmente melhoram. Esse instante acontece quando ela decide profundamente que não aceitará mais viver abaixo do próprio potencial. E quero que você entenda isso como se estivesse sentado bem aqui ao meu lado. Nada muda enquanto você não mudar, e a mudança não acontece por inspiração, acontece por decisão. Certa vez, durante uma de minhas conversas com milionários e líderes da época, ouvi algo que jamais esqueci. Sr. Hill, eu só comecei a vencer quando parei de negociar com minhas desculpas. E foi aí que percebi o verdadeiro segredo. O sucesso começa no dia em que você para de se ouvir e passa a se comandar. A maioria das pessoas passa a vida inteira esperando sentir motivação, esperando o momento certo, esperando que o medo desapareça. Mas eu posso lhe garantir, como alguém que dedicou décadas a estudar a mente humana, o momento certo nunca chega para quem não decide, e o medo nunca vai embora por vontade própria. Você precisa enfrentá-lo, precisa avançar apesar dele, precisa fazer o que tem de ser feito mesmo quando cada parte de você quer adiar. E é exatamente aqui que a maioria desiste. Mas é aqui que os vencedores nascem. Porque o triunfo não pertence ao mais inteligente, ao mais talentoso ou ao mais afortunado. Pertence ao mais decidido. Antes de seguirmos adiante, permita-me deixar uma reflexão que sempre transmiti aos meus alunos e leitores ao longo das décadas. Nenhum progresso verdadeiro acontece sozinho. O conhecimento se fortalece quando é compartilhado e a transformação se torna mais profunda quando alcança outras mentes dispostas a crescer. Se em algum momento destas palavras você lembrou de alguém que poderia despertar, retomar o controle ou reencontrar sua própria força, então faça chegar até essa pessoa aquilo que tocou você hoje. Às vezes, uma simples mensagem enviada na hora certa é o ponto de virada na vida de alguém. Agradeço por caminhar comigo até aqui e estarei à sua espera no próximo vídeo.